Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conectado. Somos uma igreja online para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que imagina. Você vai agora ficar totalmente à vontade para ouvir conteúdo e significado que vai mudar aquelas áreas de sua vida que você tanto deseja. Você sabia? Vou compartilhar para você que está agora conectado a quarta parte do conteúdo da epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Fique atento. A igreja, o povo chamado da sepultura para o trono de Theos, se sente preparado para o mergulho na palavra de Deus. A Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Eu fico imaginando o primeiro capítulo da epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios acentua o amplo alcance do plano de Deus, o qual inclui o universo todo e se estende de eternidade a eternidade. O capítulo 2 da epístola aos Efésios mostra a historificação desse plano na vida de seu povo por meio da ressurreição espiritual dos cristãos. Tendo descrito nossa possessão espiritual em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo volta-se agora para a nossa posição em Jesus Cristo. Eu e você fomos tirados da sepultura e conduzidos ao trono. O apóstolo Paulo primeiro sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois sobe às alturas do otimismo acerca de Theos. O que Paulo faz nesse capítulo é pintar um contraste vívido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir a ser mediante a graça de Theos. Quero que se lembre disso. As duas ideias dominantes são: estando vós mortos, Efésios capítulo 2, versículo 1, e ele vos deu vida, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Todo o capítulo é uma espécie de biografia espiritual, contando como eram os destinatários da carta de Paulo antes de conhecer o Evangelho de Jesus
Cristos, conforme relato bíblico em Efésios 2, de 1 a 3, o que vieram a ser em Jesus Cristo, Efésios 2, 4 a 6, e qual o propósito de Theos em realizar tão extraordinária transformação, Efésios 2, 7 a 10. Quero que fique atento na percepção preciosa desse texto. Ele fala de 4 grandes obras realizadas na vida do homem que saiu da sepultura para o trono. Primeira obra, a obra do pecado contra nós. Segunda obra, a obra de Deus por nós. Terceira obra, a obra de Deus em nós. E quarta obra, a obra de Deus por nosso intermédio. Quero que se lembre disso. Ouça agora a obra do pecado contra nós. Efésios 2, versículos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nécros, em vossos delitos e pecados, amártia, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo cosmos, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito pneuma, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você está ouvindo a igreja, o povo que saiu da sepultura para o trono. Coloque a Bíblia em sua mente. Eu continuo imaginando a condição do homem é desesperadora sem Deus, sem Jesus Cristo. O diagnóstico que o apóstolo Paulo faz se refere ao homem caído em uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. Esse é um retrato da condição humana universal. O pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns homens contraem e outros não. O pecado, a amártia, é algo em que todo ser humano está envolvido e de que todo ser humano é culpado. O pecado não é uma simples erupção esporádica, mas o estado, a condição universal do antropos. Quero que se lembre disso. O apóstolo Paulo elenca 4 fatos dramáticos a respeito do antropos antes de sua conversão a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o antropos, homem, está morto, necros. Ele vos deu vida, estando vós mortos, necros, em vossos delitos, parapitoma, e pecados, amártia, Efésios 2:1. Antes de argumentar o sentido dessa morte espiritual, quero explicar o que ela não é.
ela não quer dizer que o homem que está morto em seus pecados não possa fazer coisas boas. O indivíduo não regenerado pode levar uma vida moralmente aprovada, civilmente decente e familiarmente responsável. Uma pessoa não regenerada pode ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Os pecadores podem fazer o bem àqueles que lhe fazem bem. Às vezes, os bárbaros revelam muita bondade. Você sabia? Aqui agora, quer realmente saber o que quer dizer a expressão mortos nas vossas transgressões e pecados? É claro que o apóstolo Paulo está falando de uma morte espiritual. Antes de Jesus Cristo, o homem está vivo para as atrações do pecado, mas morto para Theos. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Ele, o homem antropos, não possui vida espiritual, nem pode fazer nada que possa agradar a Theos. Da mesma maneira que a pessoa morta fisicamente não responde a estímulos físicos, a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. Um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome nem sede. Está morto, necros. Quero que se lembre disso. Do mesmo sentido, uma pessoa morta espiritualmente não tem percepção para as coisas espirituais, nem gosto por elas. Uma pessoa morta espiritualmente não tem apetite pelas coisas espirituais. Uma pessoa morta espiritualmente não tem prazer nas coisas lá do alto, da pátria celeste. As iguarias do banquete de Theos não lhe apetecem, o morto espiritualmente. Quero que se lembre disso. O indivíduo morto em suas transgressões e pecados não se deleita em Theos, em Jesus Cristo. A causa da morte são as transgressões e os pecados. A palavra grega paraptoma, transgressão, quer dizer queda. Dar um passo falso, que envolve ultrapassar uma fronteira conhecida ou desviar do caminho certo. Já a palavra grega amártia, pecado, quer dizer errar o alvo, ou seja, ficar aquém de um padrão. Pecado é não chegar a ser o que deveria ou poderia ser. Quero chamar sua atenção para essa verdade. No Novo Testamento, amártia, pecado, não descreve um ato definido de pecado, mas um estado de pecado do qual dimanam as ações pecaminosas. Juntas
as duas palavras paraptoma, transgressão, e amártia, pecado, abrangem os aspectos positivos e negativos, ou ativo e passivo, do mau procedimento do antropos, ou seja, seus pecados de comissão e omissão. Diante de Theos, somos tanto rebeldes como fracassados. Como resultado disso, estamos mortos espiritualmente. O salário do pecado é a morte, um dia chega a conta. Morte é separação. Da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Theos, a fonte da vida. É como se o mundo todo fosse um imenso cemitério e cada pedra tumular tivesse a mesma inscrição: morto por causa do pecado. Quero que se lembre disso. É importante ressaltar que o incrédulo não está apenas doente, ele está morto espiritualmente. Ele não necessita apenas de restauração, mas de ressurreição. Não basta uma reforma, ele precisa nascer de novo em Jesus Cristo. O mundo é um grande cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. Embora elas estejam vivas fisicamente, estão desprovidas de vida espiritual. Embora estejam em plena atividade mental e emocional, como completamente mortas espiritualmente. Quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora, em segundo lugar, o antropos é desobediente, fica conectado. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse cosmos, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito pneuma, que agora atua nos rios da desobediência, apeteia, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Coloque a Bíblia em sua mente. O homem é desobediente. Há três forças que levam o antropos a essa desobediência: o mundo, o diabo e a carne. Vou explicar agora o que é mundo. Fica conectado. Somos uma igreja para pertencer e se conectar. O mundo aqui não é sinônimo da natureza criada por Deus. O mundo é o sistema que pressiona cada pessoa para se conformar aos seus valores. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo é enfático ao dizer que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Tiago declara com a mesma ênfase que quem é amigo do mundo é inimigo de Theos. Sempre que os homens são desumanizados, ela
pela opressão política, econômica, moral e social, vemos a ação do mundo. Trata-se de uma escravidão cultural. As pessoas são escravas desse sistema do mesmo modo que os súditos eram arrastados pelos generais romanos por grossas correntes amarradas no pescoço depois de uma conquista. Sempre que os seres humanos são desumanizados pela opressão política ou pela tirania burocrática, por um ponto de vista secular, repudiando a teós, ou a moral, repudiando absolutos ou materialista, glorificando o mercado consumidor, pela pobreza, pela fome ou pelo desemprego, pela discriminação racial ou por qualquer forma de injustiça, aí podemos detectar os valores subhumanos do presente século e desse cosmos, deste mundo. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Vou informar agora quem é o diabo. Trata-se do espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo é o patrono dos desobedientes. Ele, o diabo, revelou-se contra Deus e deseja que os ântropos também desobedeçam a Teós. Ele, o diabo, tentou Eva no Éden com uma mentira e levou nossos pais à desobediência. O diabo é o inimigo invisível, porém real. Ele, o diabo, não dorme nem tira férias. Ele, o diabo, é violento como um dragão e venenoso como uma serpente. Ele, o diabo, ruge como um leão e se apresenta travestido até de anjo de luz. Não podemos subestimar seus desígnios, antes devemos nos acautelar, sabendo que esse arqui-inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Reios Theos, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Coloque a Bíblia em sua mente. Fique atento agora. Vou esclarecer a respeito da carne. A carne não é o nosso corpo, mas a nossa natureza caída com a qual nascemos e que deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Teós. Há um impulso em nosso interior para fazer o mal. O mal não está apenas nas estruturas exteriores a nós, mas, sobretudo, procede do interior do nosso próprio coração, cárdia. A inclinação da nossa natureza é a inimizade contra Teós. Eu e você praticamos o mal porque a inclinação do nosso coração é toda para o mal. O homem não pode mudar a sua natureza. O profeta Jeremias pergunta, em Jeremias capítulo 13, versículo 23, pode o etíope mudar sua pele
ou o leopardo as suas pintas? Poderíeis vós fazer o bem, estando treinados para fazer o mal? A Bíblia diz, eu acredito, fica conectado. Somos uma igreja para permanecer e se conectar. Estamos mais próximos do que imagina. Em terceiro lugar, o antropos é depravado. Efésios capítulo 2, versículo 3. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A Bíblia diz, eu acredito, o antropos não convertido a Jesus Cristo vive para agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento. O homem não convertido a Jesus Cristo vive com suas ações pecaminosas, porque seus desejos são pecaminosos. O homem antropos é doulos do amartia, o homem escravo do pecado. O homem, anda com pescoço na coleira do diabo e no cabestro do pecado. O homem está em estado de depravação total. Todas as áreas da vida humana foram afetadas pelo pecado. Razão, emoção, evolução. Isso não quer dizer que o incrédulo não possa fazer o bem natural, social e moral. Ele sensibiliza-se com as causas sociais. Ele, o homem não convertido a Jesus Cristo, se compadece. Ele ajuda as pessoas, mas ele não pratica obras com o reconhecimento de que são para a glória de Deus, nem com gratidão pela salvação. Quero que se lembre disso. Antes de Jesus Cristo nos libertar, estávamos sujeitos a influências opressoras, tanto internas como externas. No exterior estava o mundo, a cultura secular prevalecente. No interior estava a carne, nossa natureza caída. E além desses dois, operando ativamente por meio dessas influências, havia aquele espírito maligno, o diabo, o príncipe do reino das trevas, que nos mantinha em cativeiro da escuridão. Fica conectado. Você vai ouvir agora em quarto lugar. O homem antropos está condenado. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A Bíblia diz. Eu acredito. O antropos não convertido a Jesus Cristo, por natureza, é filho da ira. E pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula, não salva, já está condenada, conforme relato bíblico de João 3,18. A parte de Jesus Cristo, o antropos, está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo, além de condenado sob a ira de Theos. Quero que se lembre disso. A ira de Theos é sua reação pessoal frente a qualquer pecado
qualquer rebelião contra ele. É sua santa repulsa a tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. A ira de Teós não é apenas para esta vida, mas para a era vindoura. Aqueles que vivem debaixo da ira de Teós são entregues a si mesmos pela escolha deliberada que fizeram de rejeitar o conhecimento de Teós e de se entregar a toda sorte de idolatria e devassidão. Além disso, terão de suportar por toda a eternidade a manifestação plena do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ninguém escapa do Deus inescapável nem de suas ameaças. Quero que se lembre disso. Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que imagina. Ouça agora a obra de Teós por nós. Efésios 2, 4 a 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz, eu acredito, coloque a Bíblia em sua mente, a obra de Deus por nós. Somos redimidos por 4 atividades de Teós. Somos redimidos por 4 atividades que Teós realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Teós oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. O apóstolo Paulo agora contrasta o que somos por natureza com o que somos pela graça, a condição humana com a compaixão divina, a ira de Teós com o amor de Teós. Quero que se lembre disso. O apóstolo Paulo admiravelmente mostra-nos o contraste entre a condição atual dos cristãos e sua condição anterior. Antes, você era objeto da ira de Teós. Agora é beneficiário da misericórdia de Teós. Antes você estava preso pelas garras da morte espiritual. Agora você, em Jesus Cristo, ressuscitou para uma vida nova. Antes você era escravo do pecado. Agora é salvo pela graça de Deus em Jesus Cristo.
Antes você caminhava pela estrada dos desobedientes, agora usufrui da companhia de Teós. Quero que se lembre disso. Vou compartilhar aqui agora para você que está conectado 4 verdades gloriosas que merecem destaque. Em primeiro lugar, Deus nos amou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Por natureza, Deus é amor. Mas o amor de Deus na relação com os pecadores transforma-se em graça e misericórdia. Deus é rico em misericórdia e em graça, e essas riquezas tornam possível a salvação do pecador. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus em Jesus Cristo. Tanto a misericórdia como a graça vem a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi no Calvário que Teós demonstrou seu repúdio ao pecado e seu amor pelos pecadores. Paulo não só fala sobre a nossa salvação, mas fala sobre a motivação de Teós em nos salvar e enumera 4 palavras. Se sente preparado para ouvir? Amor, misericórdia, graça e bondade. Ao ressuscitar a Jesus Cristo, Teós demonstrou a suprema grandeza do seu poder e ele, ao nos salvar, demonstrou a suprema riqueza de sua graça. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, Deus nos ressuscitou. E estando nós mortos, necros, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios, capítulo 2, versículo 5. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Eu fico pensando, Deus tirou-nos da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do dinamis do Espírito Santo. No momento que você crê em Jesus Cristo, passa da morte para a vida. João 5:24. No momento que você crê em Jesus Cristo, recebe vida nova, a vida de Teós em você. No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios advirão. Quero que se lembre disso. Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Em terceiro lugar, Teós nos exaltou. E juntamente com ele nos ressuscitou, submergeiro, e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Coloque a Bíblia em sua mente. Nós, os cristãos, não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas fomos exaltados. Agora estamos unidos a Jesus Cristo, somos exaltados com Ele. Agora assentamo-nos com Ele, Jesus Cristo, nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Eu continuo pensando as 3 fases da exaltação de Jesus Cristo: ressurreição, ascensão e assentar-se no trono são agora repetidas na vida dos salvos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus nos deu vida. Efésios 2:5. Em Jesus Cristo, Deus ressuscitou-nos. Efésios 2:6. Em Jesus Cristo, Deus nos fez assentar nas regiões celestiais. Efésios 2:6. Esses 3 eventos históricos, deu-nos vida, ressuscitou-nos e fez-nos assentar, são os degraus da exaltação. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? Em quarto lugar, Deus nos guardou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a pistes fé. Isso não vem de vós, é dom de Theos, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 7 a 9. Coloque a Bíblia em sua mente, muitos benefícios advirão. O último propósito de Theos em nossa salvação é que por toda a eternidade a Igreja de Jesus Cristo venha glorificar sua graça. A meta principal de Theos na nossa salvação é sua própria glória. Não podemos empestigar-nos no céu como pavões. O céu está cheio das façanhas de Jesus Cristo e dos louvores de Theos. Realmente haverá uma demonstração no céu, não uma demonstração de nós mesmos, mas sim uma demonstração da incomparável riqueza da graça, da misericórdia e da bondade de Theos por meio de Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. A salvação é um presente, não uma recompensa. Certa feita, perguntaram a uma mulher romana: onde estão as suas joias? Ela chamou seus filhos e, apontando para eles, disse: eis aqui minhas joias. Somos as joias preciosas de Theos. Somos os troféus da sua graça. Quero que se lembre disso. Para reforçar a declaração positiva de que fomos salvos somente pela graça de Theos, por meio da confiança em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo acrescentou 2 negações que se equilibram. A primeira é: isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A segunda é:
não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9, a Bíblia diz, eu acredito. A salvação da alma não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Jesus Cristo na cruz, conforme relato bíblico de João 19:30. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Jesus Cristo. Agora não existe mais necessidade de sacrifícios e rituais. Eu e você, cristãos, fomos reconciliados com Deus. O véu do templo foi rasgado. Pela graça somos salvos. Tanto a fé como a salvação são dádiva de Deus. A salvação é pela graça, mas por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé em Jesus Cristo. É bem conhecida a expressão usada por Calvino. A fé traz a Deus uma pessoa vazia para que se possa encher das bênçãos de Jesus Cristo. É muito importante ressaltar que Paulo não está falando de qualquer tipo de fé. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé na confissão positiva, não é fé nos méritos, mas é fé no Hios Theos, Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor. Quero que se lembre disso. Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e ainda mais pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Ouça agora a obra de Deus em nós. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Coloque a Bíblia em sua mente. Efésios 2:10. O apóstolo Paulo diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra grega para feitura é poema, que quer dizer poema. Somos a obra da arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. A salvação é a nova criação de Theos. Não criamos a nós mesmos, não produzimos vida em nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva de Theos por nós e em nós. Theos está trabalhando em nós. Seus propósitos eternos não é só nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da Glória, Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach. Muitas pessoas olharam para Abraão e viram nele um velho senil, sonhando em ser pai aos 100 anos de idade. Mas Abraão acreditou contra toda a esperança e tornou-se o pai na fé, o pai de todos os que creem. Para muitos, Moisés era um louco desvairado ao deixar as riquezas do Egito para esperar uma recompensa espiritual e eterna. Mas ele abdicou dos tesouros da terra para ser um visionário celestial
e tomar posse da cidade construída não por mão de homens, mas cujo arquiteto e fundador é Deus. Quero que se lembre disso. Muitos olhavam para Pedro apenas como um pescador rude, uma pedra bruta, mas Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, fez dele uma joia preciosa, lapidada e rica para o seu reino. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Romanos 8:29. Deus está esculpindo em nós o caráter de Jesus Cristo pelo dinamis do Espírito Santo. O pincel que Theos usa para nos transformar é a sua palavra, a Bíblia. Theos nos põe na bigorna do ferreiro para nos transformar de um instrumento trincado e enferrujado, um instrumento útil para a sua obra. Aqui encontramos 3 P's. Primeiro, o poeta, Deus. Segundo, a pena, Jesus Cristo. E terceiro, o poema, o homem. Deus está trabalhando em nós. A conversão não é o fim da obra, mas o início dela. O que Theos começou na conversão e continua na santificação é consumado na glorificação, na parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo. Um dia teremos um corpo semelhante ao corpo da glória incorruptível de Jesus Cristo, e então brilharemos como as estrelas e como o sol em seu fulgor. Quero que se lembre disso. Um dia vai acontecer. O mesmo poder que tirou você da sepultura, ele deu vida espiritual, pode agora santificar sua vida para que você venha a ser um belo poema para Deus. Theos trabalha em nós antes de trabalhar por nosso intermédio. Theos trabalhou 80 anos em Moisés para usá-lo 40 anos. Theos trabalhou em José antes de levá-lo ao trono do Egito, a ser governador. Theos treinou Davi no deserto antes de pô-lo no trono de Israel. O poema de Theos, que é sua vida, ainda está sendo escrito. E eu me pergunto, que história você está contando de sua própria história em Jesus Cristo? Fica conectado. Somos uma igreja para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Ouça agora a obra de Deus por nosso intermédio. Efésios 2:10. Criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Theos de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. É só pela fé em Jesus Cristo que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem sozinha. Não somos salvos pela fé, mas as obras, mas pela fé que produz obras. A salvação é uma obra monergística de Theos. Em relação à salvação, as obras são resultado, não a causa. Nossas obras
não nos levam para o céu, mas levamos nossas boas obras para o céu, conforme relato bíblico de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo Paulo fala sobre as obras que são resultado da salvação. Elas têm duas características. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, elas são boas obras. Elas são boas em contraposição às obras inspiradas pelo diabo, pelo mundo e pela carne. Essas boas obras não devem ser vistas em nós para nossa exaltação, mas para a glória de Teós, conforme relato bíblico de Mateus 5,16. Em segundo lugar, as boas obras são previamente preparadas por Teós. Enquanto o descrente anda segundo o curso do mundo, o cristão anda nas boas obras que Teós preparou para ele de antemão. Isso quer dizer que Teós tem um plano para a sua vida e que você pode realizar em vida esse plano que Deus traçou para você. Qual a sensação ao ouvir tudo isso? Você já se sente que saiu da sepultura para o trono em Cristo Jesus? Você sente que precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados em nome de Jesus Cristo? Você agora quer entregar sua alma para Jesus Cristo? No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única esperança de salvação de sua alma. Ele, Jesus Cristo, é a solução. Venha, venha para Jesus Cristo no momento de decisão. Em Jesus Cristo, sua alma é selada, seu destino é selado.